Olá pessoal, estou aqui novamente com vocês, a professora Dagmar, para a nossa aula de robótica. Lembram, pessoal, que em toda a aula a gente retoma que nós estamos trabalhando os conceitos tecnológicos. Nós já vimos a estrutura, eixos e rodas, os sensores e atuadores, e na aula passada nós trabalhamos com programação. Hoje a gente vai ver mais uma. Antes de começar com o conceito tecnológico, eu queria apresentar para vocês uma pessoa. Ele é o Arquimedes de Siracusa. O Arquimedes, ele foi matemático, físico, engenheiro, inventor, astrônomo, grego, lá da Grécia. Olha quanta coisa ele era. E o Arquimedes, ele falou uma frase que mudou o mundo. Ele falou o seguinte: dê-me um ponto de apoio, uma alavanca e eu vou mover o mundo. Imagine, mover o mundo é algo bem pesado, não é? Lógico, a ideia do Arquimedes não era dizer que realmente ele queria erguer o planeta Terra, mas ele queria dizer que se eu tivesse alguns objetos, a gente poderia levantar coisas pesadas. Em vez de levantar o mundo, que tal a gente tentar levantar um carro quando o pneu está furado, né? Aí vai ser bem complicado. Então aqui vai entrar aquilo que Arquimedes falou. Se eu tiver um ponto de apoio, né, uma barra, eu vou conseguir levantar algo pesado. No caso do nosso pneu, vocês já viram que o borracheiro possui uma máquina especial? Uma máquina até muito simples, é o nosso macaco hidráulico, né? Ele põe debaixo do carro e à medida que ele vai abaixando a alavanca, o carro vai subindo. Então, lógico, não precisa ser o mundo, mas um carro pesado já ajuda. Então, aqui já está a deixa da nossa aula que nós vamos ver hoje, que é a aula de alavanca. Só que a alavanca não serve só para a gente levantar coisas muito pesadas. Vocês sabiam que as alavancas também estão no nosso dia a dia? Com certeza tem aí na sua casa também. Eu vou dar 3 exemplos para vocês que nós vamos trabalhar com eles hoje, que é o cortador de unha, a tesoura e o abridor de garrafa. Vocês sabiam que esses 3 objetos são alavancas? Só que, quando a gente fala em alavanca, a gente precisa conhecer o que uma alavanca é composta. A alavanca, ela tem 4 elementos, certo? Então, ela precisa ter um ponto de apoio. Então, eu preciso ter algo que eu possa apoiar. E esse ponto de apoio, ele pode estar em lugares diferentes, mas eu tenho que ter. O segundo elemento de uma alavanca é a barra. Então, eu preciso ter algo que fique em contato com o ponto de apoio e que a gente possa exercer uma força. O próximo elemento é o ponto resistente. É um nome meio complicado, mas é fácil de entender. O ponto de resistente, por exemplo, nessa figura, é a pedra, é o objeto que eu tenho que movimentar. E o último elemento é o ponto potente. Olha, vem de potência, vem de força. Então, na verdade, eu preciso exercer uma força para poder deslocar o meu ponto resistente. E tem uma coisa bem interessante. Vocês sabiam que quanto mais longe eu estou fazendo a minha força potente que eu tenho do meu ponto de apoio, mais leve vai ficar o meu ponto resistente. Isso a gente vai ver um pouquinho mais adiante, certo? Agora eu quero que vocês peguem o caderno ou uma folha de registro e vamos escrever o cabeçalho da aula de hoje, certo? Então eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem o cabeçalho.
nossa primeira atividade vai ser identificar naqueles nossos 3 objetos quais são os elementos de uma alavanca, certo? Então, a primeira atividade, número 1, identificando a alavanca, vocês vão pular uma linha e eu gostaria que vocês escrevessem, né? Letra A para ponto de apoio, B para barra, P ponto potente e R ponto resistente. Vou dar um tempo para vocês fazerem esse enunciado. Vocês vão representar nessas atividades os nossos 3 objetos. O primeiro objeto que vocês vão desenhar é simbolicamente, tá, pessoal? Então, vocês vão fazer este desenho aqui como se fosse uma letra Z. A única coisa que eu peço é que vocês não façam muito pequenininho. Façam um pouquinho grande, porque nele nós vamos reconhecer os 4 elementos da alavanca, certo? Então, nosso cortador de unha, ele tem um desenho, como eu falei, já parecido com a letra Z. E a gente agora vai reconhecer os 4 elementos. À medida que vai aparecendo aqui na tela, vocês também vão marcando no caderno de vocês no desenho, certo? Primeira coisa, o nosso ponto de apoio. No cortador de unha, o nosso ponto de apoio está ali, ó, lá no cantinho. Tá? Então, marque no desenho aonde é o ponto de apoio e a letra A representando esse elemento. O segundo, a barra. Nós temos aqui, na verdade, 3 barras, né? Mas, na verdade, a barra que vai fazer o papel da alavanca é a primeira, onde a gente vai apertar. Então, é a B do barra, é o de cima, porque nessa barra também vai estar o nosso ponto potente. Lá no cantinho, vocês quando vão cortar a unha, realmente a gente pega bem na pontinha lá da barra e é ali que eu vou exercer a força. E essa força vai resultar o quê? Vai resultar cortar minha unha. Então, o meu dedo lá, a minha unha, vai ser o ponto resistente, porque o cortador de unha vai exercer lá a força nela para cortar, ok? Então, marque no desenho de vocês aonde está o ponto A de apoio, o B da barra e o P do potente e lá onde está o R, que é o resistente à nossa unha, certo? O nosso próximo objeto vai ser a tesoura. A tesoura, eu gostaria que vocês representassem, bem tranquilo, vocês vão fazer um X e no final do X, dois círculos, né, representando, a gente coloca o dedo. Lembre-se, não façam muito pequenininho para a gente poder reconhecer na tesoura os 4 elementos da alavanca. Na tesoura, nós temos uma alavanca diferente do cortador de unha, certo? Vejam só que interessante. Aonde será que está o ponto de apoio da tesoura? Olha só, lá no meinho. Né, onde ela se junta com as 2 barras. Olha que interessante, na tesoura nós não temos só uma barra, nós vamos ter 2. E o ponto de apoio vai estar justamente ligando essas 2 barras. Então aqui a gente já descobriu o ponto de apoio e a barra. Agora, a força potente, isso é, aonde que eu faço a força na minha tesoura? Vai ser lá
nos nossos dois círculos, não é? Ali que a gente põe os nossos dedos para fazer a força e cortar. Cortar o quê? Então agora vem o nosso ponto resistente. Então pode ser folha, pode ser tecido, qualquer coisa que eu precise para cortar, certo? Então registrem ali na tesoura de vocês os 4 elementos. O ponto de apoio no meio, nós temos 2 barras, o ponto potente aonde a gente coloca os dedos e o resistente na posição contrária do potente, que pode ser folha, papel, tecido, fio, o que vocês quiserem cortar, certo? E o nosso último objeto, né, vai ser o abridor de garrafa. Vocês viram, pessoal, que nós estamos vendo 3 objetos totalmente diferentes. Vocês vão pensar, o abridor de garrafa é uma alavanca? Sim, é uma alavanca. E aqui a gente vai ter algo, né, diferente. Então, para vocês representarem o nosso abridor de garrafa, então vocês fazem ali um retângulo, um círculo, e dentro do círculo, não parece um coração? Desenha ali um coração. Então, essa é a representação do nosso abridor de garrafa. E vocês vão se surpreender agora para ver os elementos da alavanca nela. A gente vai poder reconhecer. Bom, o ponto de apoio. Olha só que interessante. Tanto no cortador de unha como na tesoura, o ponto de apoio estava no objeto, certo? Aqui no abridor de garrafa, o ponto de apoio não está no objeto. Ele vai estar aonde? Lá na tampinha de garrafa. Então é ali que a gente tem que apoiar o nosso abridor de garrafa. Então o ponto de apoio é a tampinha. Agora a barra aqui está tranquila, a gente consegue identificar, né? É o cabo aonde a gente segura, certo? E agora o ponto potente, isso é, aonde que eu vou fazer a força? Exatamente lá no finalzinho. Vocês sabiam que quanto mais no final da barra vocês pegarem para fazer a força, mais fácil fica abrir a tampinha. Se vocês pegarem a mão e tentarem abrir, segurar na barra bem perto lá da cabeça do coração, vai ser bem mais difícil, certo? Então agora o ponto resistente, isso é, essa minha potência, essa minha força vai acontecer aonde? De novo, lá na tampinha, lá bem no biquinho do coração. É ali que a força, né, vai ser feita e o meu ponto resistente também vai ser a tampinha. Então vocês viram que tanto o ponto de apoio como o ponto resistente ficam no mesmo local, ok? Então agora você tem os registros, né, de 3 objetos e aonde estão os 4 elementos, ok? Agora, vocês sabiam que no nosso corpo nós também temos as alavancas? É interessante que muitos dos conceitos tecnológicos que a gente viu, por exemplo, de estrutura, os sensores, a gente sempre consegue comparar com o nosso corpo. E com a alavanca não vai ser diferente. Por exemplo, a nossa perna. A nossa perna é um exemplo de alavanca. Então nós temos alavanca no quadril, no joelho, no tornozelo. E a gente vai ver agora algumas atividades com o nosso kit do Ludobot que a gente pode brincar com a alavanca. Então eu vou mostrar com detalhes esses nossos joguinhos de hoje. Construir para vocês um chutador com as peças do nosso kit do Ludobot. Olha que interessante, essa construção aqui não tem nem sensores e nem motores. A gente vai trabalhar realmente com a mecânica, com a força das próprias peças. Então aqui no nosso chutador nós temos o ponto de apoio, nós temos a barra, a força potente, é aqui que eu vou fazer a força, e o resistente é a nossa bola, ela que vai ser chutada, certo? Então vamos tentar fazer um gol? Então eu tenho aqui o nosso gol, nosso goleiro com capacete para não ter nenhum problema. E agora nós temos que acertar o ângulo para eu conseguir fazer o gol aqui no nosso goleiro. Será que eu consigo? Ai, 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 vamos lá. Vamos ver, atenção. Oh, o goleiro conseguiu defender. Vamos mais uma vez? Então olha só, eu ponho a barra para trás, solto e
Ah, agora consegui! Gol! Esse tipo de brincadeira vocês podem pedir para a professora da educação física fazer a montagem e que tal vocês fazerem um campeonato em sala de aula para ver quem faz mais gol? Só que hoje que vocês estão em casa e vocês não têm o kit, porque o kit está na escola, eu posso mostrar para vocês um jogador, um chutador bem mais simples. É uma caixinha de fósforo com um palito de sorvete que a gente vai encaixar, olha, justo aqui nessa parte de trás. E eu tenho um chutador. Mesma coisa, eu tenho nosso ponto de apoio, a nossa barra, a força potente e o resistente. Vamos lá? Vamos ver? Ixi, tá ruim, hein? Vamos lá. Ó, agora foi bem, certo? Esse daqui, campeonato, você pode fazer em casa agora, certo? Agora nós vamos ver um outro tipo de jogo que nós também vamos fazer usando o nosso corpo. Outra parte do nosso corpo, que também é uma alavanca, são os nossos braços. E o jogador de basquete que vai usar bastante esse tipo de alavanca. Vejam bem a posição do nosso jogador de basquete para arremessar a bola. Ele vai fazer este movimento. Ele está aqui embaixo e vai arremessar a bola. Esse tipo de alavanca é também conhecida como catapulta. Não sei se você já escutou essa palavra. Olha só. A catapulta é esse objeto que foi criado lá na época dos reis e rainhas que serviam para arremessar pedras. Então aqui nós temos um outro tipo de alavanca, em que nós temos o ponto de apoio, a barra, o ponto potente e o resistente ao mesmo tempo. Vamos fazer um jogo de basquete? Então a gente vai ver agora certinho um jogo com a utilização da catapulta. Nós temos aqui a nossa quadra de basquete e esse é o nosso jogador. O nosso jogador, né, que é uma forma de catapulta, ele foi feito com materiais muito simples. Palitos de sorvete, elásticos, a gente colocou aqui uma tampinha colada. Nós temos aqui agora o nosso jogador. Então vamos posicioná-lo aqui na nossa quadra, pegar a nossa bola de basquete e agora arremessar. Vamos lá. Atenção. Uau, quase bateu na trave, na cesta, né? Não é futebol, é na cesta. Mais uma vez, vamos lá. Uau! Então, essa também é um exemplo de alavanca que nós temos no nosso corpo e também podemos utilizar nas nossas brincadeiras, certo? Até agora, vocês viram alavancas que foram feitas sem precisar ter motores, só realmente com a própria força dos elementos da alavanca. Agora, eu vou mostrar para vocês um tipo de alavanca que com certeza vocês já viram quando forem em alguns supermercados, que é uma cancela eletrônica. Então, o que acontece quando a gente chega num supermercado? A gente chega com o carro, aperta um botão, a cancela abre e a gente passa, certo? Agora eu vou mostrar para vocês uma cancela que foi construída com o nosso kit do Ludobot, certo? Em que vocês vão poder construir isso depois com os professores de vocês lá na escola. Então nós temos a nossa cancela eletrônica com um sensor de toque. Então o nosso carrinho, ele vem, certo? Chegou no supermercado, parou, a gente abre o vidro do nosso carro, a gente agora pede para a cancela abrir e o carrinho passa. O que vai acontecer? A cancela vai fechar até vir o próximo carro. Então, vem vindo agora o próximo carro. Vem. Para. A gente aperta. A cancela abre e fecha novamente. Nessa montagem aqui, vocês viram a parte funcionando dos motores, certo? Mas vocês lembram na aula passada que nós falamos de programação? Então o nosso kit do Ludobot, ele também possui um software onde nós vamos programar tudo isso que nós fizemos aqui. Certo? Ele é parecido com aquele software do gatinho, lembra que nós animamos o nosso gato? Então o M-Designer, ele também é feito com blocos. E eu vou mostrar para vocês agora como que foi feita a programação da cancela eletrônica. O software do M-Designer,
ele vai trabalhar nessa coluna da esquerda com grupos. Cada grupo desses contém blocos de programação. Para nós começarmos a nossa programação, nós vamos clicar no grupo Eventos e pegar o bloco quando a bandeirinha for clicado. Esse bloco, ele é obrigatório, isso é, toda programação, qualquer programação que vocês fizerem, ele vai ter que começar, ele é o primeiro a ser colocado. Agora, nós vamos no grupo do controle. Do controle, nós vamos pegar o bloco sempre, que vai dar a ideia de repetição. E agora nós vamos pegar um bloco que a gente chama que vai dar uma condição. O que seria isso? Olha só as palavras que estão escritas ali, ó. Se, então. Então, se eu fizer uma coisa, então vai acontecer outra. Mas o que eu vou fazer aqui na cancela? Se o quê? Na verdade, se eu apertar o botão, então a cancela vai abrir. Então eu vou precisar agora clicar lá no grupo do sensor e eu vou, olha só, eu tenho vários blocos de programação que programam os nossos sensores do Ludo. E o bloco aqui primeiro do botão é ele que vai dar as ordens para o nosso sensor de toque. Então eu vou colocar aqui na casinha dele e agora eu preciso configurar, isso é, eu preciso dizer o que esse sensor de toque vai ter que fazer. No Ludo ele possui várias portas e o sensor de toque está conectado a uma dessas portas e eu preciso dizer aqui no programa que porta é essa. E sempre a gente vai colocar na mesma porta, que é a porta A0. E agora eu quero saber o que esse botão vai ter que fazer. Eu tenho 3 opções de comandos para o botão de toque. Eu posso programar que se eu soltar vai acontecer alguma coisa, se eu apertar, pressionar, vai acontecer uma outra, e se eu ficar pressionando, isso é, apertar e não soltar, vai acontecer outra. Mas no caso da programação da nossa cancela, nós vamos querer o quê? Que quando eu pressionar. Então, quando eu pressionar, vai acontecer o quê? Então, quando a gente chega no supermercado e aperta o botão, a cancela, isso é, a barra, ela vai ter que subir. Então, eu preciso acionar esse motor que vai fazer a barra subir. Então, eu vou clicar aqui no símbolo do IBB, que significa It Bit Bug, e eu tenho algumas opções de programação de motor. Mas nós vamos pegar esse primeiro aqui, que é o carro para frente, uma velocidade tal, com uma duração tal. Na verdade, a palavra carro para frente, nós não temos um carro, e sim, nós queremos usar o motor dessa programação. Então, eu vou pegar ela, vou colocar aqui na nossa, no nosso encaixe, e agora eu também vou mudar as nossas informações. Esse para frente, na verdade, vai fazer o movimento da nossa barra subir. Só que essa velocidade que ele traz já na sua programação, ela é muito rápida, ela é muito veloz. E lógico, para uma cancela dessa, pode até estragar o próprio aparelho. Então eu vou diminuir essa velocidade para 80 e ela vai contar o tempo para ela subir. É um tempo muito curto, é menos do que 1 segundo. Então por isso que eu vou usar o 0,3. Então é muito rápido esse movimento dela subir. Uma vez que a nossa barra, a nossa cancela subiu, ela tem que ficar parada lá em cima para que os nossos carros possam passar, né? Imagine se ela sobe e desce rápido, o carro não dá tempo de passar e pode danificar. Então, nós vamos usar agora novamente lá no controle o nosso comando espere. Então, o que eu vou colocar agora aqui no espere? Então, eu vou pedir para que ele fique levantado, isso é, esperando por 3 segundos. Depois desses 3 segundos, aí sim,
a minha cancela vai abaixar novamente. Então, para isso, eu vou lá no IBB no novo, pegar aqui o bloco carro para frente, só que agora nós estamos fazendo um movimento contrário. Esse primeiro bloco, o para frente, significa que a cancela subiu. E agora a cancela vai ter que descer. Então, o contrário de para frente é para trás. Então, esse para trás significa que a cancela vai descer. Movimento muito rápido, não, vamos diminuir essa velocidade, né? Então, para ele abaixar, eu vou colocar a metade da velocidade do que ele subiu. Então, para subir, ele precisa de mais força, mas para descer, não tanto. Então, por isso que eu vou colocar o 40, que é a metade. E também num tempo menos de 1 segundo. Aí, quando ele desceu, eu vou pedir para ele mais uma vez dar uma esperada, um espere. Vou colocar ele mais para cá. E um espere eu também vou dar bem pouquinho, só para que a programação, o computador, né, o robô, ou melhor, entenda que ele precisa dar uma pausa. Essa pausa pode ser bem curtinha. E quando ele fez esse movimento de levantar e abaixar, eu agora preciso falar para ele que todos os motores vão ter que parar, ok? Então eu pego aqui de novo no IBB, o motor parar, mas eu não quero só o motor A. Todos os motores, para segurança, vão ter que parar, certo? Então olha só agora a nossa programação, que quando, né, eu ligar o nosso robô, ele vai esperar até que o botão seja acionado. Quando o botão for acionado, o motor vai fazer um movimento para frente, que significa que a nossa cancela vai levantar. Uma vez a cancela levantada, ela fica esperando 3 segundos, que é o tempo que o nosso carro passa, e o motor vai fazer o giro ao contrário, para trás, fazendo com que a cancela desça. E depois que esse processo aconteceu, todos os motores são parados. E isso só vai começar de novo, olha a flechinha, se o botão for acionado. Então, por isso que nós temos também o bloco sempre, que dá esse ciclo, esse movimento. Uma vez que a gente programou, agora eu preciso colocar essa programação lá no cérebro da nossa cancela, do nosso robô. Então eu vou clicar aqui em desconectado e ele tem um endereço, né, de conexão. Então cliquei nele. Agora os dois estão conversando, o computador com o nosso Ludobot. Uma vez conectado, que eu vejo aqui pela cor verde, agora eu vou no botão Upload do programa e está sendo transferido tudo isso para o cérebro do nosso motor. Ok, pronto. Agora é só a gente acionar o nosso botão que a nossa cancela vai funcionar. Perceberam? A programação não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, com essa construção da cancela, a gente vai conseguir rever todos os conceitos que a gente já trabalhou até agora. Olhem só, para a construção da nossa cancela, nós utilizamos aqui na estrutura vários triângulos. Lembra a nossa primeira aula? Quanto mais triângulos, mais fixa e melhor é a nossa estrutura. Então, aqui na nossa barra, olhem quantos triângulos ela foi composta. Eixos e rodas. Lógico que aqui na nossa alavanca, na cancela, nós temos o eixo, que é o ponto de apoio. Mas no carrinho do Ludobot, nós também temos eixos e rodas. Então também temos eles na nossa atividade de hoje. Sensores e atuadores. Olhem só, a nossa cancela foi construída com sensor de toque. Quando o sensor de toque era acionado, o atuador, isso é, o motor, subia. Então, sensores e atuadores também apareceu. Lógico, a programação, né, para fazer a cancela levantar e abaixar. E, por último, tudo isso para nós trabalharmos a alavanca, que foi o nosso tema de hoje. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula.